Paz do Senhor, queridos. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas revistinhas na aula de número 4. Abra aí. Nesse trimestre aqui nós estamos estudando, meus irmãos, a carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no nosso destino, que é o céu. Abra aí na lição de número 4. E quem não tem a revistinha, Colossenses, capítulo 4, versículo 5. Irmãos, a revistinha está muito boa, tá? Não sei se vou achar de novo. Mas se você tiver os 10 reais, dê que eu vou lá comprar para você com todo prazer. Porque essa revistinha aqui está muito boa. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, está no lugar certo. Bom, esse é o nosso textual. Andai com Sabedoria. para com os que estão de Fora. remindo o tempo. Irmãos, andai com sabedoria. Como que é isso? Como que é isso aí? Me ajude. Andar na direção de Deus. Boa. Para com os que estão de fora. Por que isso? Porque nós somos o sol da terra, né? Então, como sol da terra, precisamos iluminar em nome de Jesus o caminho daqueles que estão nas trevas. E remindo o tempo. É urgente, né? Tem que ser, não podemos perder tempo. Remir, aproveitar. Aproveite o tempo. Aproveite seu tempo, não com as coisas vãs. Abre em Salmos, número 1, para a gente contextualizar um pouco. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Salmos número 1, quem achou, leia. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Qual que é o prazer dele? Antes Leia 2. temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor. Esse é o ponto. Aí você passa, você vê eu lá, sentado na beira do bar, com os caras na roda tomando cerveja. Quem está lá? O Heron está lá. Rapaz, é desse jeito aí que ele está evangelizando, sentado, dando risada, compartilhando, né? A roda dos escarnecedores. E lá uma palavreada toda, palavra de baixo escalão. E os de fora, o que vai pensar? Olha, está na roda dos escarnecedores, rapaz, e o povo já não gosta, né? Não está certo isso. Romanos 12, 2. Eu tenho que andar com sabedoria, meus irmãos. Principalmente pelo meu testemunho para os que estão de fora, porque a gente está rodeado de pessoas. Romanos 12, 2. E não vos conformeis a este mundo, mas Pronto, está aí. transformai-vos. Primeiro ponto da igreja nessa era. Não vos A igreja está tomando a forma do mundo. O apóstolo Paulo fala disso como uma moldagem mesmo. Você sabe, uma coisa quadrada? O mundo é redondo, certo? Então a igreja está tomando essa conotação de redondo também. Ou seja, o mundo está entrando para dentro da igreja. Quando era para ser o contrário, não é verdade? Então, é um conselho para nós. Não tomem a forma mundana deste mundo. Não se conformem, não se formem, não se moldem na forma desse mundo. O título da nossa lição é Como se conduzir na caminhada. Eu não posso me conduzir na caminhada com sabedoria sentado na roda dos escarnecedores
e também tomando a forma desse mundo. Eu não posso. Mateus 5,13. Barulho de Bíblia, meu irmão. Bora. Vós sois o sol da terra, mas se o sol se tornar insípido, como que se há de se restaurar? Pronto, continue aí, Zezinho. Só um momento. Você vai ler mais um pouco ainda. O que é que nós somos, irmãos? Nós já estamos sabendo disso. O sal, você coloca um pouquinho na comida, que é para dar aquele, tem uns que exageram, a pressão vai lá, lá para cima, mas não pode, é só um pouco. E aí a gente é comparado com o sal, porque a gente viemos para esse mundo para dar um tempero, uma coisa diferente. Não é para salgar, nem para deixar insípido, é para dar um gosto bom, um gosto diferente. O sal também tem outras qualidades, que a gente faz uma salmoura no alimento, numa carne seca, para ela não estragar. Esse mundo está se estragando, está se deteriorando, e o sal também presta para salvar alimento, a gente presta para salvar pessoas aí fora também. O sal tem muitas qualidades, mas o sal também que não presta, quando é nos dias de frio, no tempo, é jogado no chão, que é para as pessoas pisarem e não escorregar no chão mesmo. Quando o sal também está dentro do saleiro, que não vai salgar ninguém, que não sai lá de dentro do potinho do sal, também não está prestando para nada. Ou tá? Só de enfeite. Então nós somos comparados com esse sal, que é para dar um gostinho dessa terra, que é para tentar salvar alguma coisa dessa terra. Amém? Continue, Zezinho. Mas se o sol se tornar insípido, como que se há de restaurar e o sabor? Vai mais. Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vai ser pisado lá na porta do território. Dias de frio. Vai ser pisado. Para isso que presta o sal que não faz nada, que não tem suas qualidades em evidência. Leia mais, Zezinho. Aí tem mais. Vós sois a luz do mundo. Pronto. A gente é o quê? Nós somos sal e também a gente é comparado com luz. Bom, eu vou colocar todas essas lâmpadas aqui embaixo dentro dessa piscina aqui tampada. Vai prestar para alguma coisa? A luz era para estar em cima, iluminando. As trevas correm quando a luz se acende. Continue, Zezinho. Não se pode esconder uma cidade sitiada sobre um monte. Não pode, porque está lá em cima, todo mundo está vendo. A igreja, todos eram para estar vendo a igreja. A luz da igreja é para estar resplandecendo. A igreja era para dar um gosto nesse mundo cruel, vil, tentador. Continue. Nem os que se acendem, nem os que acendem uma candeia, a colocam debaixo do alguém, mas no velador. Sim. Você não vai acender uma lâmpada lá na sua casa e deixa debaixo da sua cama, vai adiantar para quê? Para nada. Esse é o papel da igreja. Então o texto lá vai dizer: andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo, aproveitando o tempo, irmãos. Se tem uma coisa que a gente está deixando passar pelas nossas mãos, é o tempo. Que tempo é esse? O tempo de estar servindo a Deus em espírito e em verdade. Era para a gente aproveitar cada minuto, cada segundo que nós estamos passando aqui nessa terra, porque o tempo não é nosso. Você sabia que o tempo não é nosso? E a gente faz mau proveito do tempo que não é nosso. O tempo é o tempo de quem? De Deus. O tempo é de Deus. E Ele concedeu esse tempo para nós. Não é para a gente ficar jogando o tempo fora, sentado na roda dos escarnecedores. É para a gente transformar esse mundo. Amém? Eu
Porque nós temos as nossas características de ser o sal da terra e a luz do mundo. Amém até aqui? Amém. Então tá aí. Verdade prática. A jornada para o céu deve ser feita com prudência. O que é a prudência, irmãos? Cuidado, né? Muito mais além disso. Prudência, cuidado, alerta. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Você vai ver o que é prudência. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhando ele ao homem prudente, Aí, que edificou a sua casa sobre a rocha. esse é o homem prudente, que escuta o quê? A palavra. Acompanhe na sua Bíblia aí, que é para você ver o que é prudência. A palavra. Prudente é o homem que tem sabedoria, e não é sabedoria mundana, é a sabedoria vinda do alto, irmãos. Homem e mulher prudente tem a Bíblia na cabeça, tem as palavras de Deus na cabeça. O autor de Provérbios vai dizer que aqui, dentro de nós estão as saídas da nossa vida, as tomadas de decisões, as nossas ações. E se a gente não tiver prudência, como é que nós vamos lidar com ações, com tomada de decisões? A prudência, irmãos, é a sabedoria vinda da parte de Deus. O que é que o homem prudente fez aí? O homem prudente construiu bem a sua casa, alicerçou, colocou colunas, veio a chuva, veio o vento, e a casa não caiu. Mas o insensato, o que aconteceu com o insensato? Aquele que não ouviu a palavra, que quis fazer do seu próprio jeito, que quis tomar suas próprias decisões, a casa dele caiu. Então os irmãos já sabem o que é prudência, né? O que é prudência, irmãos? O que é prudência, irmãos? Sabedoria diante de Deus, tomando cuidado. Isso é prudência, irmãos. Então, a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria. Provérbios 9 e 10. Abra a Bíblia, irmão, acompanhe. Você vai ver que eu não estou falando história da carochinha, não. Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pronto. Como que é essa coisa aí? Como que é essa coisa aí? O temor do Senhor é o princípio da nossa sabedoria. E conhecimento do santo a prudência. Irmão, sabe que como que nós deveríamos olhar para as ações, olhar para os nossos feitos, olhar para o que é que a gente vai fazer? Sabe como? Como Deus olha. Através de quem? Através do conhecimento, aqui ó, Bíblia. Nós deveríamos olhar como Deus olha. E como é que eu olho como Deus olha? Lendo a Bíblia e através do Espírito Santo. Era assim que a gente devia andar na nossa caminhada. Mas na maioria das vezes não é assim. A gente toma as nossas próprias decisões, não olha para o amanhã, não olha para daqui a pouco. A gente anda no nosso próprio curso. Na caminhada a gente tem que exercer com sabedoria, porque senão. O temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Como é que eu temo ao Senhor, irmãos? Como é que eu respeito os seus mandamentos? Como? Aprendendo da palavra, irmãos. Na maneira que Jesus andou. Aprendendo da palavra, irmãos. Quando você tiver com a palavra bem alicerçada no seu coração, você vai olhar para a sua tomada de decisão e vai falar: opa, como é que Deus vai fazer? E tem que pensar assim: será que Deus vai se alegrar do que eu vou fazer? Amém? Então a jornada para o céu deve ser feita com prudência, com inteligência. A gente viu que o insensato lá, o que fez, né? Construiu a sua casa em cima da areia, acima da terra, da areia movediça, e veio, caiu.
Prudência e sabedoria. Irmãos, a sabedoria nada mais é do que o conhecimento que você adquire e você vai colocar em prática como esse conhecimento que você adquiriu. Salomão, você acha que já não tinha um conhecimento bem amplo? Você não acha? Só que o que ele pede para Deus? Deus me dá sabedoria, porque todo esse conhecimento precisa ser feito de um bom grado, de uma boa maneira. Então o Senhor me dê sabedoria para que eu possa ter as tomadas de decisões certas. Tem que aliar a sabedoria ao conhecimento. Isso aí. Primeiro você adquire conhecimento e a sabedoria para você. Como é que você vai lidar com todo esse conhecimento? Aí vem a sabedoria. Amém? São coisas distintas, mas estão interligadas. Num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Não é mais a nossa maneira de viver. Não vivo mais eu, mas é assim. A gente tem que olhar como Jesus olha, como Cristo olha, como que ele deveria fazer. Nós estamos como se conduzir na caminhada, irmãos. Vamos lá. Vamos lá para a nossa leitura bíblica em classe. Efésios 5, 15 até o 17. Efésios capítulo 5, versículo 15 até o 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, irmão. Por isso que é bom, aproveite a escola dominical, pelo amor do Senhor Jesus Cristo. O homem padece por quê? Falta de vir para a escola dominical, falta de vir para o culto de doutrina, falta de palavra. É por isso que o homem padece, irmãos. E aqui ele está dando um conselho, o apóstolo Paulo, portanto, vede prudentemente como andais, e não como necios. Quem que é nécio? Não como uma pessoa desprovida de conhecimento. Deus não quer pessoas desprovidas de conhecimento. Deus quer pessoas que saibam quem Ele está servindo. Você sabe quem é que você está servindo? Você conhece as características de Deus? Aqui, graças a Deus, a gente conhece, mas tem gente aí que não sabe quem está servindo, que não sabe como se portar, que não sabe como andar na caminhada, não sabe. Então, que a gente acate o conselho do apóstolo Paulo. Portanto, veja prudentemente como é que vocês andam, não como necios, não como sem sabedoria, mas como sábios, remindo o tempo, aproveitando o tempo. Por quê? Porque os dias são maus, irmãos. Os dias são maus. A gente precisa aproveitar esse tempo, o tempo que nos resta ainda, porque resta só um pouquinho de tempo para nós. (17) Pelo que não sejais insensatos. O que é a pessoa insensata? Está cheio. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês não sejam insensatos, não seja contrário ao que é certo. Uma pessoa insensata, ela vai contra os princípios, vai contra tudo que é certo, está atravessando tudo. O mundo é um mundo insensato. Esse sistema, que é o sistema do mundo, que o mundo jaz do maligno, é um sistema insensato. Eles estão tornando o que é certo errado, o que é errado hoje em dia está passando a ser certo. Por causa desse sistema, que é um sistema insensato. O apóstolo Paulo fala: pelo que não sejais insensatos, não seja contra a vontade do que é certo, mas entender qual seja a vontade do Senhor. Como é que a gente entende isso? A vontade do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, não se embriaguem com esse vinho que é contenda, mas se vocês querem se encher, se enche do Espírito. Porque só a gente cheio do Espírito Santo, a gente entende a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o que é boa, perfeita e agradável para nós. Entender qual seja a vontade do Senhor. E se eu também não tiver a palavra, como é que eu vou entender a vontade do Senhor? Não sejam insensatos, não sejam necios. Amém? Amém, irmãos? Amém.
o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. Irmãos, não é o meu jeito. Nós temos um padrão único e acabou-se. Ao longo desse caminho para o céu, por isso, como evidência do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhemos bem o caminho da verdade. Irmãos, Deus é tão bom, irmãos, que Ele sabe que a gente o ser humano ia cair no pecado, e Ele prepara um plano de redenção muito lindo, e esse plano de redenção coloca em prática a pessoa de Jesus e a pessoa do Espírito Santo para trabalhar por nós, irmãos. Para trabalhar por mim e por você. Jesus deu uma ajuda muito grande para nós, irmãos. A pessoa fala, mas é difícil a nossa caminhada. Mas e aí, e Jesus? O papel que Ele fez não serviu para nada? Vinde a mim todos que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Jesus, Ele nos ajuda, irmãos. Então nós temos um padrão de conduta para a vida eterna. Não vai ser fácil. E esse padrão sinaliza como devemos agir ao longo desse caminho para o céu. Por isso, como evidência do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhemos bem o caminho da verdade. E também tem essa aqui, ó. O Pai nos corrige em nossa jornada cristã, irmãos. E por que o Pai nos corrige? Por que um pai corrige o seu filho, irmãos? Porque desviou ali um pouquinho, aprontou alguma coisa. Ó, tome, papá. O que aconteceu com o Davi, com a família dele? Desviou só um pouquinho, o couro comeu. A nossa vida cristã é assim, irmão. De vez em quando vai acontecer alguma coisa no deslize e o negócio vai pegar para você. Mas não é porque Deus está querendo o seu mal. É porque Deus quer que você volte ao centro da atenção dele, volte a fazer o querer dele. Não se desvie do caminho. Porque as consequências, elas vêm. E tem uma coisa, e elas não saem de nós. Eu até hoje sofro as consequências das consequências da minha vida. As consequências não vão embora. Você vai ter que arcar com as suas consequências. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, o Pai nos corrige em nossa jornada cristã, porque Ele sabe o que está proposto para nós. E Ele também não quer que a gente não ganhe isso que está proposto para nós. Ele quer que a gente chegue. Ele então quer que a gente chegue, que mandou o seu filho para cá, o filho dele morreu por nós. E através do filho dele veio o Espírito Santo para nos ajudar aqui nessa caminhada cristã. Você acha que Jesus quer que você perca a sua salvação? Olha tanto de coisa que Ele fez. E ainda está fazendo, né? Porque Ele vai continuar fazendo. Até a consumação dos séculos. Então, por isso, nessa lição, estudaremos a respeito de como devemos nos conduzir pelo caminho que nos leva ao céu. Primeiro ponto aí. O padrão de conduta na caminhada cristã. Por que o padrão, irmãos? Por que essa revistinha, Deus está nos falando de padrão? Por que, irmãos? Me ajude. Gênesis capítulo 3. Não precisa nem abrir, irmãos. Gênesis capítulo 3, não precisa nem abrir. Deus dá uma ordem. Não coma. O ser humano comeu. Acabou o padrão. Agora tem padrões. Agora não tem mais um padrão. É padrões. E aí Jesus é tão bom que quer que a gente alcance a nossa salvação, que vem de novo batendo na mesma tecla. Olha, o padrão se perdeu, mas eu vou mostrar para vocês qual que é o padrão. E no Novo Testamento veio o padrão. O padrão para a igreja é Cristo Jesus, irmãos. E o padrão se perdeu ao longo da caminhada. Gênesis 6:5. Deus olha para a terra depois do pecado, e a iniquidade dos homens estava aumentando.
mudado. O padrão se perdeu. E aí Jesus Cristo é enviado para essa terra para de novo nos mostrar o padrão que a igreja tem que ser. Nós temos um padrão, irmãos. Gálatas 2:20. Agora eu quero que você abra Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha só, o apóstolo Paulo, ele mudou o padrão de vida dele, irmãos. Não é isso que ele está dizendo? Olha, eu era assim, mas acabou-se. Cristo morreu por mim naquela cruz e levou meu padrão de vida anterior, meu padrão ruim, o padrão desse sistema, desse mundo. E agora eu não estou vivendo mais por mim mesmo. Quem vive dentro de mim é Cristo. Esse tem que ser o nosso padrão. Quem está vivendo dentro de você? Quem é? Deveria ser Cristo. Cristo tem que ver. Não é mais das suas vontades, não é mais da sua maneira, não. Agora é da maneira de Cristo. Você não levantou a sua mão? Porque ninguém colocou aqui a arma na sua cabeça, o nome que você passou. Ninguém colocou a arma na sua cabeça. Ou colocou? Você fez isso, está errado. Pronto, na hora que você levanta a mão, pronto. Acabou-se você. A velha natureza agora é Cristo. Pensar como Cristo pensa, agir como Cristo age. É difícil, irmãos. Mas se Cristo passou como homem, como carne também, a gente vai ter que passar. E outra, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Agora veio na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Isso aí. Na carne, mas em fé. Sim, ainda tem. A vontade de ser humano ainda está aqui, irmão. Mas graças a Deus tem o Espírito Santo que está dentro de nós. Que Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele esclarece. E Ele só vai esclarecer o que você tiver guardado dentro de você. Agora, se você não tiver nada, Ele vai esclarecer o quê? Ele vai iluminar o quê para você? Aproveite, irmãos. Aproveite cada ensino que nós temos aqui, que é muito proveitoso. Bom, eu quero mostrar outra coisa para vocês. Lá em Ezequiel capítulo 37. Para vocês verem como é bom ter um Espírito dentro de nós. E como é bom alimentar esse Espírito. Ezequiel capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale. Pronto, tá bom até aí. Veio sobre mim o quê? A mão, preste atenção, irmãos, do Senhor, certo? E ele levou Ezequiel o quê? Leia aí, acompanhe na leitura, eu quero que vocês leiam, para entrar na mente de vocês. Ele levou Ezequiel em quê? Em espírito. E qual a visão que ele viu em espírito? A situação do povo de Israel. Em carne, na minha visão, na minha ótica humana, eu não iria ver. Como é que o povo estava se portando? As atitudes do povo. Mas Ezequiel é levado em espírito. Por isso que é bom a gente andar em espírito, ter o espírito do discernimento. Porque a gente consegue enxergar coisas que na nossa ótica humana a gente nunca vai enxergar. Os irmãos entenderam? E um desses padrões aí que é para ser esse padrão, porque Jesus andou como? Sempre ele andou em espírito. Sempre. Ele sempre viu a situação da pessoa por dentro, não por fora, como os fariseus enxergam. A ótica canal que vê o padrão do mundo. Exatamente. Deus. Exatamente. Amém? Hoje o negócio está bom, hein? Estamos aprendendo bastante. Então, por isso que é importante a gente andar em espírito, irmãos. E esse é o espírito do discernimento. Esse é o que a gente tem que estar com nós sempre. Sempre, sempre, sempre. Amém? Amém? Amém. Diga amém. Vou dizer igual a menino. Fala amém. Então, o padrão de conduta na caminhada cristã. Primeiro ponto, primeiro subtópico aí. Jesus como nosso padrão de conduta. Antes de analisarmos o texto de Efésios capítulo 5, a gente vai entrar lá daqui a pouco, cabe nos refletir a respeito de um padrão geral de conduta.
para fazer a vontade do Pai nessa caminhada cristã. Há um padrão que o Senhor Jesus espera de seus discípulos para fazer a vontade de Deus na vida. Claro que tem que ter esse padrão. A palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial, que se torna base de comparação consagrada como modelo a ser seguido. E a igreja tem esse padrão, ou seja, esse modelo a ser seguido. E esse modelo não sou eu, não é o pastor, não são aqui os obreiros da casa. Nosso padrão é Jesus Cristo, irmãos. Por que você acha que tem tanta gente tombando aí para os lados, para trás, para a esquerda, para direita? Tem tanta gente tombando. Por que você acha? Porque o padrão da vida deles não é Jesus. O padrão é o pastor, o padrão é a irmã, é o irmão fulano, ciclano. E quando o ciclano fulano cai, porque nós somos seres humanos, vai errar. Aí o padrão dele, ele fala assim: olha meu padrão, meu Deus, caiu, então eu vou cair também. É um efeito dominó. Por isso que o nosso padrão é Cristo, irmãos. Embora que a gente deveria também ser padrão, porque nós estamos seguindo Cristo, mas muitos aí não conseguem nem dizer igual, né? João, Pedro e João lá na porta, que entrou lá, que viu o coxo, falou: rapaz, não tem prato, olha para nós. Primeiro eles falaram assim: olha para nós. Mas hoje tem poucas pessoas com essa característica de falar assim: olha para nós. Aí vai olhar para a vida do cara, como é que está a vida do cara? Não tem como olhar. Então, se você quer olhar para uma pessoa de verdade, olha para a pessoa de Jesus Cristo, que você não vai se frustrar, irmão. Eu só me frustrei uma vez só, depois eu aprendi. Falei: Deus, você errar e aprender é humano, agora você viver errando é burrice. Então eu não pratico mais essa burrice. Eu sei que a minha atenção total tem que estar voltada para a pessoa de Cristo, porque Cristo nunca vai me deixar chateado, nunca vai quebrar a promessa dele, Cristo nunca vai nos deixar para baixo. Amém? Amém. Então o seu padrão não é o filho, não é a filha, não é a esposa, não é a esposa. O seu padrão é Cristo. Amém? Amém. O Senhor Jesus, diga. O significado do amém, ele tem que saber. Amém, que assim seja. Que assim seja, a concordância. Não amém, não está concordando. Isso, que assim seja. Amém. O Senhor Jesus ensinou o seguinte. Vai lá para João, o Evangelho 13:15. Evangelho de João 13:15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Aí, esse é o nosso exemplo. Vou te dar o maior exemplo, um dos maiores exemplos da humildade de Jesus. Quando ele está lá na cruz, que ele olha para aquele povão comemorando a morte dele, e ele fala assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles fazem. Tá aí, irmãos. Ser como Jesus foi, andar como Jesus andou. É difícil, né? Mas não é impossível, não. Ora, esse texto expressa que ele é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Sim, há um padrão de conduta que tem como base o Senhor. E quem deseja fazer a vontade de Deus nesse mundo deve olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu tenho que olhar para Jesus, para não perder o foco, para não perder a base, para não sair do alicerce, para não sair de cima da base. Eu tenho que estar olhando só para Jesus. Tiago 1:22. Hebreus aqui a gente já leu, 12:2. Tiago 1:22, está lá no finalzinho. Isso.
enganando-vos com falsos discursos. Irmão, tá? Não tem como. Não tem como. Sabe por que não tem como? Para mim, para o pastor, até tem como, porque a gente olha para vocês por fora. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então não tem como eu vir aqui, eu expressar para vocês a palavra do Senhor, a palavra entrar no seu ouvido. Na hora que você sair daquela porta para fora, Deus te conhece, Ele sabe da sua caminhada. Não tem como eu ser só um ouvinte, irmão. Não tem como nessa caminhada, não tem como eu ser só um ouvinte. Se realmente eu quero alcançar a graça do Senhor, a misericórdia, alcançar a vida eterna, não tem como eu só ficar ouvindo e não colocar em prática. Eu tenho que pôr em prática. Eu tenho que praticar aquilo que eu estou aprendendo. Senão vai ser pior para você do que para os que estão lá, que foram lá, se Sodoma e Gomorra. Vai ter mais rigor para nós que estamos aqui na escola dominical todos os domingos aprendendo da palavra do Senhor do que para aqueles que não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo. Porque conhece a palavra tem uma responsabilidade maior, né? Receba. Vocês estão desejando episcopado? É o que o apóstolo Paulo diz. Então vocês estão desejando dura coisa. Vai ser difícil para vocês. Porque vocês vão estar postos do conhecimento da verdade. E vocês de posse do conhecimento da verdade, vocês vão ter que agir em conformidade com a palavra do Senhor. E se retroceder, torna-se pior, né? É como vituperar, irmão. Você prova das coisas boas, você come dos manjares bons, do mundano. Aí você vem para Jesus, te limpa, você vomita aquilo que não é, vomita aquilo que não prestava. Aí você está aqui na igreja, amanhã depois você desvia de novo, vai lá para comer a mesma coisa que você vomitou. Ó, isso aí se chama vitupério, irmãos. Você colocou a mão no arado, não tira não. Vai para cima. Continua. Amém? Bom, vamos lá para o subtópico 2. Fazendo a vontade de Deus. Como filho de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada desta vida. João 4,34. Agora, irmãos, João 4,34. Evangelho. Agora que o tempo está passando. Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Está aí, os comilão igual eu. A comida de Jesus, irmãos, que alimentava Jesus, não era churrasco. O que alimentava o Espírito de Jesus não era bolinho de chocolate. Era fazer a obra de Deus. Às vezes a gente nos alimenta, mas sempre fica, de vez em quando fica um buraco no nosso, né? Um vazio. Porque está faltando você fazer alguma coisa na obra do Senhor. Ele deixou o resplendor da sua glória ficar entre nós. Então, entre nós, ele tem que estar em contato com a quarta dimensão para vencer. Exatamente. Jesus sempre teve o Espírito, irmãos. Ele foi gerado pelo Espírito. E a comando para quê? Para se encher do Espírito. Não, mas hoje a gente quer fazer, né, o nosso próprio padrão. Não, eu vou para a igreja, vou me alimentar primeiro, vou ali para o churrasco, vou ali. Enquanto a gente se alimenta de verdade, fazendo a obra do Senhor, fazendo valer a pena o chamado que você tem. É assim que nós nos alimentamos, espiritualmente. É bom a gente se alimentar carnalmente, é bom. E se é bom a gente se alimentar carnalmente, que dirá espiritualmente, que é o que mais importa para nós, irmãos. O churrasco e a cerveja é do luxo, fica na minha mente. Você vai enxergar. Crescer na graça, mas também crescer no conhecimento da verdade. Irmão, a gente tem que fazer alguma coisa, irmãos. Tem. Se você ama realmente a obra do Senhor, você tem que colocar para fora esse amor. Não vai ser por mérito seu, porque o apóstolo Paulo fala: ó, vocês não vão para o céu por causa de obras suas. Mas na contramão, o Tiago já vai falar: olha, se vocês amam a obra do Senhor, então vocês vão fazer alguma coisa em prol da obra do Senhor. Os irmãos
irmãos entenderam? São duas mãos certas. Eu amo, eu faço, mas eu não faço para a minha vanglória. Eu faço porque eu estou me alimentando, porque eu estou fazendo bem, porque eu estou fazendo algo no Senhor, galera. Amém? Glória a Deus então. 6,38. Mesmo João, 6,38. Depois 17,4. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Pronto. A gente veio da parte espiritual, a gente está aqui nesse mundo para fazer a nossa vontade? Para fazer do meu jeito? Irmãos, nem Jesus, da parte de Deus, fez a vontade dele. Quem dirá nós, comedor de arroz e feijão? Como foi citado, profeta Elias. Nós vamos fazer do nosso jeito, irmão? Carne e osso, respirando ar que nem é nosso, respirando fôlego que nem é nosso, porque o fôlego que você respira não é seu. Amém? Amém. O fôlego que você respira foi Deus que soprou. Para a gente fazer do nosso jeito, da nossa vontade. (17), versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Tá bom, irmão. Não é para nos glorificar, não é a nossa vanglória. Nós estamos aqui não por nós. Nós somos aqui embaixadores da parte de Cristo. O embaixador, qual que é o papel do embaixador, irmãos? Representar o país. Nós estamos representando Cristo. E graças a Deus essa revestia veio muito a falar. Que a gente perdeu. Muitas vezes a gente perde o nosso sentido de andar, o nosso sentido a gente se perde. E aí volta de novo o sentido certo da nossa caminhada. Aleluia! Olha. Não por acaso o nosso Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai, na oração que Ele nos ensinou, e ensinou para os discípulos, a oração do Pai Nosso, irmão. Vai lá, Mateus 6,10. E depois Mateus 26, do 39 a 42. 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade não é minha, irmãos. Ele mesmo deixou a oração. A vontade é do Pai. Eu sei que o seu irmão é louco por vontades. E temos muitas vontades. Mas a primeira vontade é fazer o querer do Senhor em primeiro lugar. E depois, se Ele preparar alguma coisa para nós, a gente prova do que Ele preparar. Mas em primeira instância, a vontade não é nossa. É de Deus. Vai lá, a oração do Pai Nosso lá. Mateus 26, 39. Vai lá, é a partir. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aí, pronto. Jesus sabia do que ele ia passar, irmãos. Como um ser humano, ele sabia o que ele ia passar. Mas ele falou: Pai, se tiver um jeitinho aí, dá para ser diferente? Depois tem outro texto, 42. Lê o 42. 26, 42. Leia. Por segunda vez orou dizendo: Pai meu, se esse cálice não podes passar de mim, sem que eu o beber, faça-se a tua vontade. Está aí, irmãos. A vontade de Deus.
prevalece até a hora da morte. Jesus sabia o que ele ia passar. E a vontade de Deus prevaleceu até na hora de morte. Amém? Amém. É duro, é difícil. Mas a vontade de Deus tem que prevalecer. Bom, aos olhos humanos parece muito difícil andar no padrão divino de Cristo. E é mesmo. Aos olhos humanos. Quem é que quer, né? Quem é que está na sua vida promíscua? Quem é que quer andar nessa vida que a gente ama? Camarada cheio de outras coisas para fazer, lugares para visitar, países para entrar, para conhecer outros lugares, novos ares. Até para os apóstolos foi difícil, né? Eles só assimilaram bem quando o Espírito Santo. Isso, exatamente. Quando está lá na carne, eles permaneceram, porque foi a palavra de Jesus. Permanece ali. Ainda assim, nem todos permaneceram lá. Antes de da descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, eram 500 que estavam no cenáculo. Depois só sobrou 120, irmãos. Para você ver. Mas era para 500, mas eles não estavam. os dois discípulos do caminho de Emaús se mandaram. Ele estava se mandando. Estava indo embora. Aí Jesus é tão bom que até nessa hora ele aparece. Até nessa hora que você quer largar tudo, que você quer largar de mão, ele aparece. Se não for uma coisa boa, vai ser uma situação difícil. Porque a gente viu o que aconteceu com Jonas. Precisou ser engolido. E eu que não quero ser engolido. Eu quero fazer meu espírito independente. Os dois do caminho de Emaús voltaram novamente. Voltou. Chegou cansado lá. Voltaram. Porque é assim, eu tive que voltar, irmãos. Eu abri muitas portas ali, tentando encurtar o caminho. Aí Jesus falou: não, filho, a porta é essa aqui, volta tudinho, fecha tudo que você abriu. A porta é uma só. O caminho é um só. E a gente aprendeu bem nas semanas passadas aí. Então, irmão, se você não fizer pelo amor, se Deus tiver uma obra na sua vida, você vai fazer pelo amor, irmão, não tem jeito. Por quê? Porque Ele te ama. Isso tudo é porque Ele te ama de verdade. Se voltasse para uma pior, já viu a grande população carcerária conhece a palavra. Conhece? Eu passei por lá, eu sei. E é pregada a palavra lá também. Lá tem culto também. Mas poucos. Sempre foram poucos. Sempre. Aleluia! Glória! Então, aos olhos humanos, parece muito difícil andar no padrão divino de Cristo. Entretanto, isso é possível. Como que isso é possível, hein? Vai lá em Mateus 6, do 9 até o 13. Mateus 6, 9, 10, 11, 12, 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Até aqui? Até o 13. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induz à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, isso não é uma decoreba, tá? Tem gente que ora assim, não que seja ruim, você pode orar assim, mas não é uma decoreba. É para a gente saber da característica dessa oração. Primeiro, na nossa caminhada, nós temos um Pai, Pai nosso, e Ele está onde? Nos céus. Esse Pai que a gente tem é Deus. O erro é fazer o Pai Nosso como uma reza. Isso, não é uma decoreba. Não que você vai orar assim, você pode orar, mas o sentido da sua é nesse que eu vou falar agora. Primeiro que você tem um Pai, Pai nosso que está no céu. Você que está no céu que está olhando para tudo, amém? Santificado seja o teu nome. Venha a nós o quê? Pronto, já começa aí. Venha a nós o teu reino. Pronto, o reino dele nos alcançou. E está aí ainda está tendo oportunidade para muita pessoa, mas poucos querem aceitar.
Venha a nós o teu reino, seja feita a minha vontade. Não é minha vontade. E, irmãos, a gente peca muito nisso, né? Porque a gente quer fazer do nosso jeito. E tem gente que tem tanta cabeça em pé assim, que não abaixa a cabeça de jeito nenhum, que vai saber mesmo que está errado. O importante disso para nós é perdoar as nossas dívidas, quer dizer, antes, assim como nós perdoamos, quer dizer, antes de ele perdoar, nós temos que perdoar aqueles que Exatamente, a gente tem que liberar perdão. Venha a nós também, seja feita a vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, irmãos. Diga, João. Por isso que a igreja se perdeu, porque ela não tinha desejo de fazer a vontade do Senhor. Fazia da sua própria maneira. E continua também assim. E quando a gente faz da nossa maneira, a nossa maneira é o que, irmãos? Vamos fazer errado. Errado. A gente tem tendência, seres humanos têm tendência em fazer coisas erradas. Por isso que a vontade não tem que ser minha. A pessoa quer fazer a sua vontade dela, né? Quer que seja do jeito dela. Embora até o pensamento até seja bom de querer fazer alguma coisa, mas vai ser da maneira errada. Vai ser errado. O pão nosso de cada dia, nós nos dá hoje, é de cada dia, a gente se aperreia muito. Isso é uma das coisas que tira o foco da igreja. Com o dia de amanhã, com semana que vem, com o mês que vem. Então mas por isso que assim, aí eles ficam pulando de galho em galho. Por quê? Porque não deixa o reino de Deus. Muito aperreado, muito aperreado. Quando a gente fizer da maneira certa, quer buscar em primeiro lugar o rei, aí as coisas vão começar. Jonas, um profeta chamado por Deus, o que ele quis fazer? Não. Era da vontade dele, foi a vontade dele que imperou. Os caras são tremendo assassinos, não. Irmão, pergunta para o pastor. Pergunta aí, pastor. Pergunta se é a vontade dele, se era ser pastor, se hoje. Amém? Os irmãos entenderam? Não é a nossa vontade. Eu até esqueci onde está. Como nós cada dia nos dá hoje. Então a gente fica muito aperreado. Bom, Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feito a vontade. Pai, você está no céu. Santifique, Pai. Exatamente. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. É isso aqui, essa reunião aqui que nós estamos fazendo. Pai nosso. Isso aqui. Então, a oração do Pai Nosso é riquíssima em qualidades. Só que isso aí vira uma decoreba, a gente até esquece as qualidades. Uma pregação de 2 horas. Ah, com certeza. Aos olhos humanos, então, parece muito difícil entrar no padrão divino de Cristo. Entretanto, isso é possível quando buscamos o auxílio do alto, conforme a oração nos ensina por ele. Logo, o cristão que deseja ir para o céu procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho e da vaidade, procurando se aproximar e praticar a lei do outro, ensinada pelo nosso Senhor. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Está aqui. Também é um segredo, irmãos. Às vezes a gente exige muito, né? Espera muito. Mas e nós? A gente tem que olhar para nós também. Em primeiro lugar, olhar para nós. A gente sempre tem que estar olhando para nós. Para nós e para o Senhor Jesus Cristo. Então, o outro é, porque a gente olha a vida do outro. Mas aí a gente não olha aquele que está andando. E não olha para mim e para nós, porque nós às vezes está olhando para o outro e a gente está descambando, caiu. E o outro vai para o céu. E tem uns que falam assim, mas o outro lá faz, eu vou fazer também. É isso aí. Eu vi muitas vezes isso aí. Romanos 13. Vai lá. 8 e 10. Romanos 13, versículo 8 e versículo 10.
8 e 10. Leia. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito da escravidão, para outra vez estarmos em temor, mas recebeste o Espírito da adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Irmãos, uma vida na caminhada cristã, você só vive ela pelo Espírito. Sim, pois isso, não deram nada a ninguém, a não ser o amor de Deus, o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus. Está aqui, em primeira instância, o amor é a base de tudo, irmãos. Então, essa interpretação errada do Pai Nosso, muitas pessoas erram, diz, perdoar nossas dívidas. Ah, sim, aí quer puxar por Muitos se amaram nessa, né? o financeiro, né? Mas aí tá, a ninguém deu mais coisa alguma. Exatamente. Bom, vamos para o nosso subtópico 3 aí. Uma vida cristã bem-sucedida. A respeito de uma vida cristã, o apóstolo Paulo disse que estamos numa competição espiritual e por isso devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. 1 Coríntios 9. Não sabeis que os que correm no estado, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcançareis. Pronto, até já está bom. Essa é a nossa caminhada, irmãos. Muitos aí no mundo não estão correndo, mas estão correndo como? Da maneira errada. Estão querendo alcançar o prêmio errado. O nosso prêmio é a nossa salvação. A gente corre para a nossa salvação. A gente caminha na caminhada cristã, a gente entra pela porta estreita e pelo caminho apertado, porque a gente quer uma salvação. Esse é o fim da nossa trajetória. No fim dessa caminhada, a gente vai ter a nossa salvação. Então, dessa forma, o cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Sabemos que as pessoas bem-sucedidas procuram espelhar-se em outras pessoas ilustres, equilibradas e resilientes. Irmãos, está aí. Foi o que eu falei agora há pouco aí atrás. As pessoas se espelham muito nas outras pessoas. Aí, quando essa pessoa tomba, ela tomba tudo. Então, por mais que a pessoa seja ilustre, se espelhe em Deus e se espelhe em Jesus Cristo. Ora, em Cristo Jesus temos esse padrão de modelo. Ele foi resiliente, equilibrado e ilustre até a sua morte. De modo que o apóstolo Paulo escreveu sobre o nosso Senhor, exortando que o imitássemos. Filipenses 2,5. 2,5. Filipenses. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mateus 11:29. Daqui a pouco volta. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. É que tem tanta pessoa tentando achar descanso aí fora, mas vai. Irmãos, ele diz: eu sou a porta das ovelhas, não tem outras portas. Você só vai achar pastagem em Campo Verde se você entrar pela porta das ovelhas, que é Jesus. E as pessoas aí fora estão correndo, adoidadas, procurando a paz para a vida delas, e a paz está no mesmo lugar e sempre esteve. Jesus sempre está lá, sempre. E por enquanto, ainda a porta estreita ainda está aberta. Por enquanto, ainda está aberta. E lá já no livro de Filipenses, ele diz: de sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo
que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Agora tem muito ser humano dizendo, eu sou Deus. Rapaz, mas que é isso? Aí xarapeto das ideias. Mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Tá, isso aqui é para nós. Nós somos servos. E nós não servimos não só a Deus, nós servimos uns aos outros. Nós estamos nessa terra aqui não é para ser servido, não. É para servir. E servir com alegria. Amém? Esse foi o sentimento que teve em Cristo. Se teve em Cristo, ele virá em nós. Tem que virar muito mais. Porque ele era Deus, se esvaziou de ser Deus, só para servir aqui a gente. E como que era a gente? Merecia ser servido por Cristo? Fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse foi o sentimento que tem em Jesus, e esse é o sentimento que tem, que deveria e tem que estar em nós. Se esvaziar de nós mesmos. Não, o Espírito Santo só entra se você tiver lugar, mas a pessoa está tão cheia de si mesmo, está tão egoísta, que ele não entra, passa direto. Não vou entrar nisso aí, não tem espaço. E a obra não é feita. Amém? Bom, vamos para o nosso ponto 2 aí. Fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. O que é prudência? Eu já disse para vocês, né? Podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes. Primeiro, a caminhada do cristão em amor, do 5, do 1 até o 14. Segundo, uma caminhada sábia, 15 até o 17. Terceiro, uma trajetória cheia do Espírito Santo. Efésios 5, 18 até o 33. Daqui a pouco a gente vai passando por aqui, a gente vai ler alguma coisa. Aqui nós teremos na segunda parte, em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo nos ensina a respeito da caminhada cristã neste mundo. Neste capítulo, a palavra prudência se destaca de acordo com o Antigo Testamento. A palavra prudência tem a conotação de compreensão, discernimento. Provérbios 9, 9. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Em prudência. Entendimento é prudência. Quando você vê a palavra prudência na Bíblia, é o entendimento. Entendimento, não o entendimento humano, não. Entendimento da parte de Cristo. Amém? 9 e 10. Quando se diz que o justo crescerá em prudência, o termo traz a ideia de ensino, instrução, capacidade para ensinar. No Novo Testamento, a palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda a prudência, entendimento, conhecimento e amor à vontade de Deus. Efésios 1:8. Isso aqui está lá em Efésios 1:8. Então podemos conceituar prudência como virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras, irmãos. E a gente vai estar cheio de situação desafiadora na nossa vida. Não, eu já li. A gente vai estar cheio de situação desafiadora. E se a gente não tiver prudência, ensino da parte de Cristo para lidar com essas situações, a gente vai perder. Amém? Por isso que é bom que você esteja aqui nos domingos pela manhã da escola dominical. Se tiver ensino dia de semana, venha também. Venha, porque você vai lidar com muitas situações na sua vida. E você precisa ser iluminado para você lidar com essas situações. Como que acontece a iluminação? Você vê, escuta, às vezes você nem lembra, não? Mas vem a ocasião que Deus vai iluminar para você. Você lembra aquele dia tal? Você aprendeu isso. Você sabe como você vai lidar. Lidar assim. A palavra de Deus vai iluminar as coisas. Mas como vai iluminar a palavra de Deus se você não vem para a escola dominical, se você não aprende, não lidar? Entenderam? Ixi, meu Jesus. Meu Deus. Subiu? Então podemos conceituar a prudência como virtude que permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras. É uma razão prática que nos permite. Não, isso aqui é na prática. Você vai provar isso aqui na prática. Por isso que no mundo nós teremos
Porque você vai provar isso aqui, vai ser na prática. Como é que você vai agir? Como é que você vai lidar? É tudo na prática. Se prepare, se prepare. É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Provérbios 16:16. Quanto melhor é adquirir sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. E aí? O que é que vocês acham desse texto aí? Me ajude. O que vocês acham desse texto? É melhor adquirir o quê? Por quê, irmãos? Melhor sabedoria do que o ouro. Por quê? Tem disso aí, tem um porquê. Como? Esse não pode ter mergulhado na ignorância. Sim, agora vocês vão entender bem. Como é que eu vou ter muito ouro sem ter sabedoria para lidar com esse ouro todo? Exatamente. Então é melhor que você adquira a sabedoria e o conhecimento e depois é recíproco, irmão. Você vai ter sabedoria, você vai lidar com essas situações e você vai lidar bem e vai ser até próspero. Por causa do quê? Da sabedoria, do conhecimento que você adquiriu. Agora vai chegar a 1 milhão na sua conta hoje, vai fazer o Pix lá, 1 milhão. Amanhã você já não tem nada. Porque você não teve sabedoria, você não teve conhecimento para dar isso. Amém? Amém? Eles ensinam os filhos a ter sabedoria para lidar com Aí, tá vendo? aqueles que têm cuidado, né? Diga assim. Ensinam os filhos como trabalhar com Tá vendo? a fortuna. Devia ser assim na escola também, né? Diga assim. A coisa é tão complexa que você vamos penar com você. Agora, quando sabe que você ficou sozinho na rua, é um bocado de gerente ligando para você. Ô, rapaz, aí sim, eles vêm, né? Subtópico 2 aí. Não andeis como necios. A gente já sabe que é nécio, né, irmão? O apóstolo Paulo diz que não devemos andar como nécios. Está lá em Efésios 5,15. Cujo adjetivo traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante, rebotado, aquele que não sabe das coisas. Aquele que não tem um profundo conhecimento. Então, esse é aquele que leva uma vida sem propósito. Também, porque não tem a Bíblia, não tem a característica como a Bíblia. Então, é uma pessoa que está vagando por aí por vagar. Insensato. Amém? Nécio que não sabe das verdades. E não é para a gente andar como nécio. Cujo adjetivo traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante, embotado. Às vezes até sabe, irmão, mas é ignorante, ignora. Lucas 24:25. Ele disse: honesto é cargo de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Tá aí, ó, os discípulos no caminho de Emaús aí, ó. Aí Jesus vê, ó, rapaz, daí eles contam para Jesus o que aconteceu, né? Ó, e nós estávamos esperando Jesus e tal, mas Jesus não pareceu o que nós estávamos esperando. Porque ele morreu. Não tirou a gente aqui, não colocou a gente no bem bom, não deu um lugar para nós. Falta de entendimento, né? Daí Jesus fala, vocês são mestres, vocês são tardios. O que é que está escrito? O que os profetas falaram, rapaz? Jesus teria que padecer, Jesus teria que morrer. E tudo isso em prol deles mesmo, em prol nosso. A mesma coisa que está aqui não dá atenção à coração. Exatamente. Nécios, tadios. Amém? Mas como sábios, ou seja, diligente, cuidadoso e sábio, cheio do Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor. Ser nécio reflete uma vida de ignorância espiritual, tá, Jesus? Sem propósito. Ausência de sabedoria e desprovida da luz divina. Significa estar imerso numa jornada de pecado. Efésios 2:2 e 3. Depois você lê na sua casa, irmão. Por isso, o apelo do apóstolo Paulo para o crente é: vede
diligentemente como andais, irmãos. Por isso que a gente tem que fazer sempre uma autoanálise nossa de como é que a gente está. O apóstolo deixa claro que os que vivem na carnalidade jamais agradarão a Deus. Por isso que eu tenho que ver sempre como é que eu estou. Se eu estou na carne, porque se eu estiver na carne, eu não estou agradando a Deus. As minhas atitudes estão erradas? Eu não estou agradando a Deus. Mas isso só uma pessoa cheia do Espírito Santo que pode ser isso. Sempre o Espírito Santo tem que estar no negócio, irmãos. Teve uma visão espiritual, está na tonalidade do que não sabe. Já ficou normal. Já é um padrão, já é o padrão do mundo. Já está padrão do mundo. E agora nós não, nós somos radicais. Andeis como sábios. Terceiro subtópico. O adjetivo que Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu é sábio. Uma pessoa hábil, perita. Esse adjetivo descreve em essência a vida do cristão dirigida pelo Espírito Santo. Ora, os que andam no Espírito caminham na luz, na santidade e têm sabedoria. Isso aqui está em Efésios 1:8. Por meio da luz divina que habita o crente, seu andar é com discernimento e sabedoria. Realmente faz distinguir entre o que deve ou não fazer. Por isso que eu digo, irmãos, a gente tem que olhar como Cristo olha. Mas se eu não tiver Espírito dentro de mim, eu não vou conseguir. Ezequiel só viu por quê? Porque ele estava em Espírito. Amém? Então está aí o segredo para você. Ande em Espírito, você vai ver muita coisa. Há um compromisso de jamais voltar à conduta antiga do mundo. Contudo, é relevante compreender que essa sabedoria não é humana. Por isso que eu estou te falando. Tem que ter um Espírito. Tem que ter um Espírito, porque essa sabedoria nossa não é humana. O Espírito nos faz discernir. Não surge de cursos acadêmicos, ela é espiritual. Vem de cima. Por meio dessa sabedoria, andamos em santidade. Está aqui. Seguir a paz com todos e a santifique. Sem a qual não tem jeito. E nós tornamos semelhantes a Jesus. 1 de João. Pedro, João, Judas, Apocalipse. 1 de João 3:2. Leia. Isso. 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. A gente não sabe ainda como a gente vai ser, mas a gente sabe que a gente vai ser. Não sabemos como, mas a gente sabe que a gente vai ser, em nome de Jesus. Nós vamos ser semelhantes a Jesus, irmão. Você entende isso? Se você partir agora, Jesus vai ressuscitar você. Se você fechar os seus olhos e ir para a morte, Jesus vai te ressuscitar. E você vai ser semelhante a Jesus. Por isso que nós estamos nessa caminhada. E essa caminhada é difícil, é árdua. Mas o Espírito Santo está nos ajudando, porque nós vamos ser semelhantes a Ele. Terceiro ponto da nossa missão: vencer os dias maus. Primeiro subtópico: remindo o tempo. O versículo 16 de Efésios 5 apresenta o verbo remir como tradução. Ele possui dois sentidos: redimir, que é resgatar o poder do outro pelo pagamento de um preço, que foi isso que Jesus fez para nós, para os nossos pecados. E segundo, comprar para uso próprio. E tem muita pessoa fazendo isso, usando o tempo que não é nosso para o uso próprio. Aí vem a frase, o sangue remidor, né? Isso, ele remiu o nosso pecado. Então podemos dizer que remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido no mercado. Ainda tinha essa. Tinha uns pontos que os preços estavam altos, aí eles ficavam só remindo o tempo. Aí quando o preço baixava, está aqui, comprava. Bom, com a expressão remindo o tempo, o apóstolo Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto desse mundo,
nosso tempo de maneira proveitosa e sábia. Aí tem gente que fala, mas eu perdi tanto tempo, não usou. Eu vou falar uma coisa para vocês, por experiência própria. Quando a gente perde tempo, você nunca mais recupera o tempo que você perdeu. É por experiência própria. Eu perdi muito tempo. Eu estou correndo atrás até hoje. Eu vou alcançar. Segundo subtópico, remindo o tempo e a volta do Senhor. Quando se falava a respeito de remir o tempo entre os cristãos primitivos, estes tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor Jesus. Por que você acha que os apóstolos faziam tudo o que faziam? Por quê? Porque eles estavam esperando a volta do Senhor a qualquer momento, irmãos. Isso aí se perdeu de nós. A gente acha que não, vai demorar mais um pouco. Chegaram ao ponto de venderem tudo e achavam que eles iam rapidinho. E esse é o ponto ápice, era o ponto que a gente viu. Sem preocupação com essas coisas, sem preocupação com nada nessa vida. A nossa única preocupação é a volta do Senhor. Como é que a gente vai estar? Aquele que quis tirar o governo não morreu. Foi falso. Então isso se perdeu de nós, irmãos. Isso aí pode acontecer a qualquer momento sem nível vontade no nosso coração. Para a gente fazer as coisas um pouco melhor. Para a gente melhorar a nossa vida, nossa maneira de ser, nossa maneira de tratar as pessoas. Jesus vai voltar a qualquer momento. Por isso os cristãos eram incentivados a procurar sabiamente aproveitar todas as oportunidades, em especial, no sentido de se prepararem espiritualmente para aquele grande dia que é a volta do Senhor. Assim, a perspectiva da iminente volta do Senhor faz com que não percamos tempo com as coisas banais, irmão. Você não quer perder tempo com as coisas banais? Pense que Jesus vai voltar a qualquer momento. Aí você está lá dormindo, domingo de manhã, 7 horas da manhã, o celular desperta. Ai, não, vou dormir mais um pouco. Opa, Senhor, Jesus está voltando, não vou dormir não. Irmão, está faltando isso. Antes nos exorta a viver de maneira sábia, santa e piedosa, pois o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Terceiro subtópico, os dias são maus. Outra expressão que lhes chama a atenção é: os dias são maus. Ela revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, irmãos, que pode tomar o nosso tempo e nos levar à prática do mal, que é isso que está acontecendo com muitas pessoas. Não podemos nos conformar com essa possibilidade, não podemos ser insensatos a tal ponto, mas entender qual seja a boa vontade de Deus. Desse modo, a vontade de Deus tem a ver com os cristãos, como cristãos, aproveitarmos o tempo para fortalecer nossa vida espiritual, praticar o bem para com os outros, ler a Bíblia, orar e se consagrar e congregar. Gálatas 6:10, depois Hebreus 10:25, estou acabando. Gálatas 6:10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém. Mas olha aí, no primeiro ponto aí, na parte A, que ele fala: enquanto temos tempo, olha o que o autor fala. Que ele já está com essa conotação, enquanto temos tempo, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, enquanto ainda temos tempo, vamos fazer o bem, mas fazer o bem principalmente os que estão dentro da igreja, os domésticos da fé. Então, enquanto temos tempo, irmão, aqui para nós, vamos aproveitar as nossas oportunidades que Deus está nos dando. Hebreus 10:25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vês que se vai aproximando aquele dia. Não, nós não temos mais esse tempo de ficar em cada macaco no seu galho. Não temos mais esse tempo de ficar pulando, feito pipoca. Não, aqui não está bom, vou para outro, aqui não está bom. Irmãos, não temos mais esse tempo. O tempo é de se apegar com Jesus Cristo, se encher do Espírito Santo, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Só
existe, irmãos. Não existe igreja. Muito menos pastores perfeitos, menos perfeitos, não existe, sempre vai ter alguma coisa aí. Mas é claro que tem um lugar ali que a gente se sente um pouco melhor. Mas não procure igreja perfeita. Se tiver, neguei. Conclusão, em nossa caminhada para a mansão celestial, precisamos seguir um padrão divino. Isso é, as normas determinadas pelo Pai, que estão inseridas na sua palavra. É preciso viver sabiamente e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem, e não deixarmos dominar pelos dias maus. Irmãos, é sério que tudo isso aí vai acontecer, tá? E vai ficar pior um pouquinho. Mas não se deixe dominar por isso. Na certeza de que a vinda do Senhor Jesus se aproxima. Isso nos incentiva de maneira santa. Santificação, sem a qual ninguém vê o Senhor. Amém? Alguma pergunta até aqui, irmãos? Boa escola dominical, então aplauda o Senhor. Irmãos, mais tarde nós temos o nosso culto aqui, a partir das 18 horas. Se você quer se encher do Espírito Santo ainda mais, venha, venha. Se você quer aprender ainda mais a palavra, venha mais à noite. Porque nós somos membros desse corpo. E o membro só presta para estar interligado no corpo. Amém? Senão não temos utilidade. Levante-se, se coloque de pé. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muitíssimo obrigado, Senhor Jesus, por essa escola dominical abençoada que nós tivemos nessa manhã, Senhor. Pai, eu sei, Pai, que nós vamos para casa agora, Senhor, Pai, que a gente leve essa paz que nós estamos sentindo aqui neste lugar para dentro do nosso lar, Espírito Santo. Pai, nos dê um domingo abençoado e logo mais, Pai, um culto abençoado à noite, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos os santos. Os santos digam amém. Amém.